Olá, nós estamos na Expert XP 2025. Meu nome é Camille, eu sou repórter de mercados do Infomoney e eu estou aqui com o sócio fundador da Ibiúna, o senhor Rodrigo Azevedo, que topou falar conosco nessa tarde. Senhor Rodrigo, muito obrigada por estar aqui conosco nesse momento. Eu vou começar o nosso papo sobre as contas públicas do governo. O governo parece que deve fechar as contas de 2025, mas a situação em 2026 ainda está incerta. Na sua opinião, o governo vai conseguir manter o arcabouço em pé ou vai ter que revisar a meta fiscal? Na minha opinião, eu acho que ele vai entregar metas muito parecidas com o arcabouço. Mas eu acho que isso é irrelevante, porque, na verdade, a questão importante é que as metas entregues pelo arcabouço não são suficientes para conseguir dar tranquilidade para os investidores de que a dívida pública brasileira vai entrar numa trajetória de estabilidade. Então, a gente está numa situação onde, com muita flexibilidade que foi dada ao governo, ele vai conseguir um resultado na meta, entre aspas, onde uma meta é pouco relevante. Então, não adianta muito entregar isso do ponto de vista de os ativos no Brasil melhorarem, ou a percepção de solvência da economia brasileira melhorar muito, simplesmente porque esse número é entregue. O que seria necessário seria uma predisposição e mostrar, de fato, a disposição de fazer um ajuste fiscal de magnitude muito mais relevante do que aquele que está implícito pelas trajetórias do arcabouço. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre as eleições de 26. Seja lá quem vença as eleições, vai ter um desafio enorme em 27 e terá que lidar com a trajetória de crescimento da dívida pública. Na sua avaliação, quais são as providências mais urgentes e viáveis que terão que ser tomadas? Eu acho que o principal elemento que precisa ter claro é que em 2027 a gente vai ter que ter um ajuste fiscal no país na ordem de 2,5 a 3 pontos percentuais do PIB. Um ajuste fiscal você pode fazer de três maneiras. Ou você aumenta impostos nessa magnitude, que, logicamente, numa economia brasileira que já tem uma carga tributária muito elevada, o Brasil tem hoje em dia alguma coisa entre 33% a 34% do PIB de carga tributária, que é muito elevado para os países, né, similares a gente, com países emergentes. Então é difícil fazer um ajuste de 3% do PIB via impostos somente. Ou então você vai ter que fazer via corte de gastos, né? Esse governo tem uma trajetória de expansão muito significativa dos gastos e aqui é que parece que deveria ser o foco. E, na verdade, se você não conseguir via aumento de impostos ou corte de gastos, o ajuste vem via inflação, que é o pior ajuste possível. Então, acho que do ponto de vista das campanhas eleitorais e dos programas econômicos que serão discutidos nos próximos 12 a 15 meses no Brasil, o importante é ver exatamente a proposta, em que combinação você vai ter desses três. E se não houver discussão sobre isso, você sabe que as contas brasileiras tenderão a ter uma piora muito relevante se não houver um ajuste de 27 até 2030. Então, acho que certamente esse vai ser um tema super relevante na discussão eleitoral e que vai tender a movimentar muitos os mercados, dependendo da qualidade da proposta que seja feita de um lado para o outro. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o exterior. Também não faltam incertezas por lá. E uma delas é a tarifa ameaçada pelo Trump. As conversas estão travadas e com a uma semana do prazo aumenta as chances dessas tarifas realmente entrarem em vigor. A gente já sabe que se espera um impacto limitado a alguns setores, mas até que ponto e quanto tempo, na sua opinião, uma economia como a brasileira pode suportar uma tarifa dessa sem causar um efeito ainda mais negativo? É importante pensar, no caso do Brasil, né, que o impacto da discussão tarifária ele é muito diferente do que tem acontecido em outros países. Outros países, o ponto de partida é que os países têm um superávit versus os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos rodam um déficit contra outros países, a Europa, o Japão, a China, são dois exemplos disso. E o que o Trump está tentando fazer é reduzir o tamanho do déficit que os Estados Unidos têm com esses países, né? E a discussão é essencialmente econômica, o tarifa setor A, o setor B, qual o tamanho da tarifa, a tarifa média, e a negociação é feita nesses termos. No Brasil é completamente diferente. Ponto de partida é que o Brasil tem um superávit com os Estados Unidos. Então, pelo critério que é aplicado a outros países, o Brasil não deveria sequer ser taxado, né? No entanto, a gente não só está sendo taxado, como está sendo taxado com a maior tarifa que o Trump está colocando. E a discussão e os argumentos que estão sendo feitos têm uma natureza muito mais política do que econômica. Então, isso transforma a negociação numa discussão completamente diferente do que a que está tendo com outros países. O resultado disso é que torna a discussão muito mais difícil, porque o Brasil teria que ceder alguma coisa do ponto de vista político, o que, logicamente, em particular no ambiente eleitoral, não só a discussão, né, sobre a ingerência apropriada ou não, mas também do ponto de vista eleitoral torna a discussão muito difícil. Então, de fato, a gente está enfrentando a perspectiva de que as tarifas tenham vindo e possam ficar elevadas durante o período certo. Aí a gente passa para a segunda parte da sua pergunta, que é como é que a gente lida com isso.
E, na verdade, o Brasil já é uma economia muito fechada. A gente exporta e importa muito pouco como proporção do PIB brasileiro. O resultado disso é que tarifas do ponto de vista macroeconômico, têm impacto relativamente modesto. Né? Não é que não tem impacto, mas ele é relativamente modesto. O impacto setorial, porque alguns setores estão muito expostos. Então, o impacto setorial de empresas ele é bastante relevante. Mas, macroeconomicamente, o impacto econômico direto é menos relevante. Mas, como eu mencionei, a discussão é política e, portanto, o resultado dessa discussão tende a afetar as probabilidades de eleição em 2026, o impacto político na economia pode ser muito relevante. E isso pode ter uma deslocação do câmbio de maior magnitude para um lado ou para o outro, né? E isso sim afeta as perspectivas macroeconômicas. Então, o resumo da história é exatamente esse, né? O impacto político tende a ser um impacto muito maior do que o impacto macroeconômico, ainda que o impacto setorial possa ser relevante. Agora, minha última pergunta ainda é sobre o Trump, mas agora é sobre talvez até rixa, né? Tem gente que fala dele com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Dos muitos capítulos dessa novela, agora se fala inclusive sobre a reforma da sede, que poderia haver algum tipo de fraude. Numa eventual saída de Powell, talvez até por renúncia, uma vez que a demissão nesse momento não se apresenta como possível, qual na sua visão seria o impacto tanto para os mercados quanto até para ativos brasileiros? Eu acho que o impacto é tão significativo que torna essa opção uma probabilidade muito baixa. Eu acho que certamente... O que a gente está falando aqui? Estou falando na ideia de que o mundo moderno, né, nos últimos 30 anos, evoluiu para um consenso onde os bancos centrais atuam de forma autônoma e independente. Eles atuam de maneira autônoma e independente para evitar pressões políticas, exatamente para que a taxa de juros seja determinada de condições econômicas e não leve em considerações, né, o interesse político de um determinado governante de plantão. E esse é o modelo que o mundo inteiro evoluiu e foi funcionando muito bem, de uma maneira geral. Né? E os Estados Unidos é, logicamente, o país líder do ponto de vista de tendências, inclusive boas práticas, era pelo menos, né, até recentemente, boas práticas institucionais. Então, se houver uma interferência na autonomia do Fed, né, isso significa que vários outros setores podem sofrer esse tipo. E aí a natureza da discussão deixa de ser o que é bom economicamente e passa a ser o que é bom para aquele governante de plantão naquele momento. Logicamente, o resultado disso teria que ser um prêmio de risco nos Estados Unidos muito mais alto. Significa que o dólar teria que se depreciar, a bolsa americana teria que cair e o juro longo nos Estados Unidos teria que ser muito mais alto. O grande problema disso para o Brasil e para, né, o resto do mundo é que os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Não só a maior economia do mundo, como a economia que concentra a maior parte dos ativos nos portfólios de todos, né? Fundos de pensão, seguradoras, investidores pessoas físicas, no mundo inteiro. E se você tiver uma perspectiva de que esses ativos vão sofrer muito, o ambiente de aversão a risco no mundo inteiro vai ser muito alto. Tá? Então isso seria uma coisa que teria impactos globais muito relevantes na direção de ser aversão a risco. Então isso que eu mencionei no começo. As consequências parecem ser tão profundas e tão relevantes que eu acho que até o Trump vai hesitar muito em fazer esse passo. Acho que é muito pouco provável que a gente veja o Trump demita o Powell ou o Powell renuncie antes do final do mandato dele. Rodrigo, eu queria agradecer muito a sua colaboração aqui conosco. Queria dizer agora para vocês que a gente está no segundo dia da Expert, ainda tem muito mais conteúdo para rolar por aqui hoje e amanhã ainda. Siga conosco. Obrigada.